Olá, meus amigos, que bom estar com vocês aqui de novo. Muito obrigado pela sua participação, por você também compartilhar com outras pessoas, dividindo o que você aprende aqui com outras pessoas. E fico contente ao ler ali os seus comentários de como vários de vocês falam que estão sendo ajudados, que a vida está mudando, está melhorando em termos de lutas emocionais. E que bom, eu fico contente com isso porque isso é um bom feedback, isso dá uma noção, né? Dá uma informação de que é importante eu continuar com esse trabalho para ajudar vocês. Então, realmente são muitos comentários, tem pessoas que fazem muitas perguntas ali, mas eu vou tentando responder pelo site, mas é muita gente, então eu respondo, na verdade, colocando os artigos, ou fazendo essas palestras, os artigos no meu site, no doutorcesar.com, e fazendo as palestras. Muitas vezes o que eu falo aqui é realmente um resumo, tem a ver com o tema, né? Eu faço um resumo dos temas que as pessoas estão lutando na sua vida e aí preparo um tema para ajudar mais pessoas ao mesmo tempo, né? Então hoje eu quero falar para vocês sobre o que é uma pessoa confiável. Também antes de começar, tem algumas pessoas perguntaram sobre curso que eu ofereço. Na verdade é dentro da comunidade Claramente. Se você vai no doutorcesar.com, doutor por extenso, D-O-U-T-O-R, tá aí na tela. E César com S no final, não é com Z, tudo minúsculo, tudo junto, doutorcesar.com. Ali você tem informações de como participar da comunidade Claramente. Ali dentro da comunidade tem muita coisa, tem artigos, tem vídeos, as palestras, tem cursos realmente com temas variados sobre ansiedade, sobre depressão, sobre problemas conjugais. Então esses são os cursos para quem se torna membro da comunidade Claramente. Você pode ver isso aí no doutorcesar.com, tem ali informações básicas, né? Bom, podemos confiar em pessoas confiáveis. Quais são as características de uma pessoa confiável? O tipo de temperamento influi nisso, porque, por exemplo, uma pessoa que tem um temperamento chamado sanguíneo. O que é a pessoa sanguínea? Aquela pessoa mais oba-oba, não no sentido negativo da palavra, uma pessoa mais não preocupada com detalhes. São pessoas que gostam de rir, são pessoas que às vezes fogem um pouco da realidade, é verdade, porque tem uma situação difícil, mas você não quer pensar naquilo, meio que sempre alegre, pelo menos externamente. Como eu disse, não se preocupa com detalhes, o que é diferente de um perfeccionista, né? Então, uma pessoa que tem um temperamento sanguíneo, que tem vantagem até para a questão de doenças, né? Pessoas mais otimistas, vamos dizer assim, elas podem ter um sistema imunológico mais potente, funcionando melhor do que as pessoas que ficam muito na melancolia, porque o estado emocional influi no sistema imunológico e o sistema imunológico influi no estado emocional e no sistema nervoso central. Tem até um prêmio Nobel de Medicina que os cientistas ganharam esse prêmio, mostrando essa conexão entre células do sistema imune, células do sistema nervoso central, os neurônios, e células que têm a ver com a área emocional. Então, as pessoas sanguíneas, elas, por exemplo, se uma pessoa que é mais sanguínea foi numa festa de aniversário e aí ela volta para casa, no dia seguinte liga para a amiga: eu fui naquela festa do Joãozinho, foi tão legal, tinha tanto docinho e tal. Aí o marido, que não é sanguíneo, que é mais perfeccionista, querida, não tinha muitos docinhos, tinham 2 docinhos só. Ah, pois é, querido, tava tão bom, eu encontrei lá aquela pessoa que eu não via há tanto tempo, e tinha um salgadinho gostoso, tanto salgadinho bom lá. Querida, não tinha muito salgadinho, tinha 2, tinha pastel e tinha lá outro bolinho de queijo. Então, esse indivíduo mais perfeccionista, ele fica preocupado com os detalhes.
Já a pessoa sanguínea, quando ela descreve um evento, ela não está preocupada com detalhe, ela está preocupada em falar, em se comunicar. Então, muitas vezes ela pode falar uma coisa que não é verdadeiro, exatamente verdade, porque não é que ela está mentindo, não é que ela não é uma pessoa confiável, é porque ela tem um temperamento que funciona de uma forma diferente. Então, nesse exemplo aí do sanguíneo, não é que o sanguíneo realmente tem uma atitude consciente de mentir. Mas o que é uma pessoa confiável? Sabe, muitos anos atrás, quando eu morei e trabalhei na cidade do Rio de Janeiro, lá tinha, né, no Brasil, tinha um jornal muito bom, um jornal de cultura, um jornal chamado Jornal do Brasil. E uma vez saiu um artigo nesse jornal sobre... O artigo era assim: por que os políticos mentem tanto? Bom, a verdade não é que todos mentem tanto, mas por que uma boa parte mente muito? E uma das explicações desse artigo que dizia que é porque muitos deles passam a crer que a mentira é a verdade. Claro, também mentem por conflito de interesses, né, que é o mais comum de acontecer. Então existe o perigo de você ser enganado crendo que algo é verdade quando não é. E realmente as pessoas que têm más intenções, estamos caminhando para... Eu tenho falado um pouco sobre isso aqui, estamos caminhando, infelizmente, no mundo para a perda da liberdade, para o controle. O Estado quer controlar, vai se unir com o aspecto religioso para controlar o cidadão. Então estamos caminhando, infelizmente, para esse cerceamento da liberdade. Então, quando todos os líderes mundiais, empresários e Fórum Econômico Mundial e Roma, enfim, todos os empresários e com a liderança mundial religiosa se comunicam entre eles, então eles passam para a população, começam os seus discursos, né? O presidente do tal país, do país XYZ, né? Enfim, falam uma língua igual, né? Bem comum, e são palavras nova ordem mundial, você vê que tem umas frases que são exatamente iguais, eles anunciam. E uma dessas questões tem a ver realmente com uma mentira, né? Porque não são pessoas confiáveis no sentido de que estão montando uma estratégia para tirar a liberdade do povo. Então, quando se fala de algum assunto, por exemplo, climático ou vacinação ou coisa assim, então pode-se falar mentiras de tantas vezes, de tantas formas, com tantos líderes de importância mundial, mega empresários e políticos de grande poder no mundo, líder religioso, enfim, que você passa a acreditar, a população passa a acreditar que aquilo ali é uma verdade e não é. Mas o que faz uma pessoa confiável? A pessoa confiável, ela faz o que disse que faria e não faz o que disse que não faria. E se precisar mudar a atitude dela, ela explica a razão do porquê vai mudar a sua atitude baseada na verdade e não na manipulação por causa de interesses egocêntricos e corruptos. Não, a pessoa confiável, ela não viola suas promessas decepcionando as pessoas. Ela tem uma integridade e fortes valores morais saudáveis que ela pratica. Faz bons amigos, é um bom cooperador, cooperadora, né? Um colaborador na empresa, um bom cônjuge, uma familiar agradável, um bom vizinho. Uma pessoa confiável não fica fazendo fofoca, não compartilha informações particulares de outras pessoas, mas mantém isso de uma forma privada. A pessoa confiável não furta, não rouba, né? Não pega para si objetos de outras pessoas sem autorização do dono. Mantém a sua palavra também. Um político confiável, por exemplo, ao ser eleito, ele procura cumprir
É verdade que não rapidamente, porque depende de vários fatores, mas ele procura ir pouco a pouco cumprindo as promessas que ele fez na campanha política dele. E durante a campanha, um político confiável, ele não fica prometendo ao povo o que não pode cumprir, o que não vai fazer, o que é impossível de fazer em 4 anos, por exemplo, ou em 8 anos, caso do Senado. Décadas atrás, interessante, quem é mais idoso como eu pode lembrar, ou mais idoso que eu, porque eu acho que era mais para trás de quando eu nasci, por ali, muitos negócios eram feitos sem contrato escrito, mas garantidos pela palavra do indivíduo confiável. Interessante que isso acontecia mais com pessoas do interior, né? Muito interessante, a palavra do indivíduo tinha valor, a palavra era o contrato, né? Não precisava ir no cartório registrar aquela palavra, a pessoa dizia, eu vou te vender este lote por X reais, ou eu vou comprar a sua vaca por Y reais, eu te pago no dia 22, ou, enfim, e a pessoa cumpria aquilo ali, pela palavra, cumpria a palavra. Coisa linda, né? O indivíduo confiável, ao assumir o compromisso, ele cumpre esse compromisso. Pode demorar, porque existem fatores alheios à sua vontade que podem prejudicar a execução do que ele disse que faria, mas ele faz. Dentro do possível, ele vai fazendo no tempo que ele tem de liderança para tocar aquele projeto para frente. O confiável não mente e não faz qualquer coisa que não seja baseado na verdade, ou baseada na verdade. Quando esse indivíduo confiável, ele ou ela, diz alguma coisa para você, pode acreditar que é verdade. O indivíduo confiável é consistente com o que diz, ou seja, ele não diz numa hora que, por exemplo, um político oponente é a pior coisa para o país, e depois em outra hora se une esse político para atividade de poder. Ele não faz isso, não é confiável. Nesse caso, ambos podem não ser confiáveis, porque como você vai confiar em alguém que diz que você é a pior coisa para o país? Como que um vai confiar no outro? Uma pessoa confiável tem preocupação com a sua reputação, em vez de praticar atitudes desonestas, sem se preocupar com ser ou não uma pessoa de confiança. Ser uma pessoa de confiança faz de você alguém que respeita você mesmo e respeita os outros, sem humilhar e sem intimidar as outras pessoas. Ela é transparente, em vez de ficar cochichando no ouvido das pessoas com a intenção maldosa. Não tem duas caras, a pessoa confiável não tem duas caras, uma no trabalho, outra em casa e outra ainda na comunidade religiosa que frequenta. Um indivíduo confiável, ele demonstra interesse genuíno, verdadeiro, pelo bem-estar de outras pessoas. Ele não tem uma fachada ou um discurso de bondade, de bem comum, participando, entretanto, por detrás dos bastidores, na organização de eventos ditatoriais e enganadores para a população. Uma pessoa de confiança mede bem as palavras dela, em vez de viver dizendo de forma decorada algo tipo, eu tenho o maior respeito por fulano de tal, quando não tem. A pessoa de confiança, ela não bajula os outros para ganhar afeto, poder, dinheiro, fama. É uma pessoa discreta, em vez de ser uma pessoa cheguei, né, que é aquela que quer chamar atenção sobre si em qualquer ambiente onde ela entra. É bom ser de confiança, faz bem para todas as pessoas. É muito interessante que Jesus era uma pessoa de total confiança, nunca disse uma mentira, não tinha um pensamento de corrupção, tinha uma mentalidade de sacrifício, como eu falei outro dia aqui. Ele tinha a mente de Jesus quando ele viveu aqui entre a gente, ele acordava, eu acho assim, eu consigo ver isso, ele acordar pelos relatos dos evangelhos, né, o que ele fez ali, especialmente o evangelho de Marcos, né, que é um evangelho muito prático assim, de Jesus, já começa de sola com as coisas que Jesus fazia, né, ajudando as pessoas,
Jesus fazia 3 coisas genéricas, né? Pregava, curava e ensinava. Então, acho que quando ele acordava, além de se comunicar com o Pai, né, em oração, acho que a mente dele eu acho que era assim: quantas pessoas eu vou conseguir ajudar hoje? Não é que ele ficava preocupado em fazer um relatório, né, para a associação, para a união, sei lá, para o grupo religioso XYZ. Nada disso. Ele pensava, a atitude era: como é que eu posso ajudar hoje? Quem que eu posso ajudar hoje? Aí ele pedia a Deus, o Pai, para levá-lo, né, pelas aldeias, pelas vilas, pelas ruas da comunidade XYZ, para ser usado por Deus para ajudar a aliviar o sofrimento das pessoas. Então, a pessoa confiável. Eu vou repetir esse pensamento, né? A pessoa confiável, ela é discreta e ela tem essa mentalidade: como é que eu posso ajudar? Sem conflito de interesse, né? Sem doar para depois declarar imposto de renda, ou para ficar mostrando na mídia, nas redes sociais que fez isso ou fez aquilo. Então, é muito interessante, também me impressiona muito como que muitas vezes os relatos dos evangelhos, Jesus fazia uma coisa espetacular, coisa maravilhosa, curava um cego, um paralítico. E no primeiro milagre que ele fez, inclusive, foi no casamento, né, lá em Caná, na Galileia, que transformou a água em suco puro de uva, que foi suco de uva, não foi vinho com álcool. É incoerente, né? Álcool sempre é tóxico para o nosso corpo. Então Jesus transformou a água pura em suco puro de uva, que a Bíblia usa a palavra vinho. Vinho na Bíblia, em hebraico, em grego, tem significado diferente, tem o fermentado e o não fermentado. Então, aliás, eu posso um dia fazer um vídeo sobre isso aí para explicar às pessoas a diferença, né? Então, quando ele fez fez o melhor suco de uva do mundo, né? Quando as pessoas procuraram onde é que estava aquele homem que tinha feito aquele milagre, ele já tinha ido embora. Ele saiu de fininho, porque ele não queria despertar um interesse materialista, né, nas pessoas, queria deixar uma mensagem de que ele era diferente. Ele era uma pessoa confiável. Bom, Deus nos ajude, né, a ir nos tornando pessoas mais confiáveis, porque, como eu disse, ser bom de confiança, né? É bom a pessoa confiar na gente, né? Eu acho bom isso, né? E é muito bom você poder confiar em alguém. Você relaxa, né? E faz bem para todos. Um grande abraço, até breve, se Deus quiser.